you ever. Bem, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 12 anos e um menino de 10 anos, e eu acredito sim que influencia e muito mal. Eu creio que programas de televisão, que filmes infantis têm influenciado as nossas crianças para um caminho mau. E eu tento, de uma certa forma, proibir e, de uma certa forma, orientá-los para que eles não assistam. Converso, mostro para eles o que é certo e o que é errado. E tento, sim, de uma maneira, fazer com que eles não assistam certos programas de televisão, certos filmes. Porque eu creio, eu tenho visto, eu tenho convivido com crianças e eu vejo que crianças têm sido, sim, influenciadas pela mídia. A mídia, ela tem um poder muito forte, a mídia ela tem a propaganda é muito forte em cima desses filmes. E eu vejo que crianças têm sido crianças mal educadas, crianças agressivas, e muitas vezes elas têm repetido o que vê nos filmes, o que eles veem nos filmes, o que eles veem nos programas de televisão. Eles veem, eles imitam, eles querem imitar aquela dançarina da época, eles querem imitar aquele filme agressivo da época. E eu acho que nós temos que ter esse cuidado com nossas crianças, para que eu não quero ter uma filha no futuro, uma dançarina de boate. Eu não quero ter um filho no futuro agressivo, preso, viciado em drogas. Eu não quero. Então eu tento hoje em dia ter muito cuidado com o que eles assistem. De uma maneira geral, e aí nós podemos falar da mídia impressa, da televisão, dos rádios, também dos filmes. Eu creio que a mídia tem um papel importante na sociedade, claro. A mídia investigativa, né? Então isso é muito importante. Mas em relação às nossas crianças, nós temos acompanhado casos de familiares que nos chegam até nós com crianças que têm sido negativamente influenciadas pelos programas infantis, pelos desenhos animados, pelas revistas que são dirigidas ao público infantil e adolescente, que chegam crianças realmente com grande problemas de caráter, de personalidade, de agressividade. A questão da sexualidade precoce também é algo que nos preocupa bastante. E uma parte da mídia, nós não podemos generalizar, dizer que a mídia como um todo tem esses problemas, mas uma parte da mídia realmente tem dificultado o crescimento sadio das nossas crianças, na relação, tanto na questão emocional e espiritual, principalmente. Então nós temos acesso a casos concretos de crianças que têm sentido grandes influências dos desenhos animados, por exemplo. Nós temos desenhos animados, não vou citar aqui nomes, mas que incitam o vencer a qualquer custo, ao tripudiar dos perdedores. Nós vemos desenhos e filmes que estimulam claramente a violência, ao vencer através da violência, banalizando a violência. Isso é muito sério. Nós temos também agora uma onda popular na música brasileira, que também tem denegrido a imagem das mulheres de uma maneira absurda. Nós temos ouvido músicas e nós temos visto crianças de 6, 7, 8 anos dançando com essas mulheres, cantando com essas mulheres, tratando as mulheres nas letras dessas músicas como se fosse um animal qualquer e como se fosse uma sub-raça. Então nós temos uma preocupação muito grande. O papel da mídia é muito importante e a responsabilidade daqueles que operam com a mídia também é muito importante. Por isso eu até quero congratular-me com a faculdade por estar buscando debater um tema tão importante. Um tema que não pode ser debatido com preconceitos, com conceitos pré-formados, independente da corrente teológica que se siga, mas é importante sim debatermos isso. Porque nós temos visto nos dias atuais programas, televisivos, nós temos visto revistas que estimulam a sexualidade das crianças já aos 7, 8 anos. Então isso há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, não acontecia. Então na qualidade de ministro evangélico, nós temos sim acompanhado vários problemas, recebido esses problemas em nossos aconselhamentos e detectamos que não o fator primordial em muitos casos, mas um fator que contribui juntamente com
os problemas familiares, com as famílias sendo quebradas, com famílias desestruturadas por vários aspectos. A mídia, essa parte da mídia vem contribuir, junto a demais fatores, para que nossas crianças tenham crescido de maneira não como desejamos, né? Então eu tenho essa convicção pela prática, pela vivência, por acompanhar casos concretos, especificamente com relação à mídia. Do you ever wonder? Na minha opinião, a mídia, que é veiculada pelos grandes veículos de massa, realmente tem tido uma influência direta no comportamento das nossas crianças. De que forma nós podemos perceber isso? Nós podemos perceber que os desenhos hoje em dia normalmente trazem muita violência, tornando as crianças agressivas, tornando as crianças sem uma postura de solidariedade uma com as outras, trazendo muitas vezes um comportamento intolerante devido às vezes, a discordância de uma brincadeira, de uma opinião, etc. Um outro fator também que nós podemos ver uma incidência muito grande no comportamento infantil é o que diz respeito às músicas. Então nós temos várias músicas que levam as crianças a terem um comportamento que exibem sinais de uma sexualidade um tanto quanto além da idade conveniente, e essas mesmas músicas muitas vezes são músicas para adultos em que as crianças têm acesso, porque em suas casas muitas vezes é o tipo de produto que suas famílias mais escutam. São músicas que em suas letras denigrem a vida da mulher, a posição da mulher na sociedade, músicas que trazem a intolerância sexual, músicas que muitas vezes agridem em seu contexto a natureza de uma forma que trazem a irresponsabilidade social. E as crianças são, pela sua própria postura diante da vida, é uma idade em que eles estão mais recebendo, são muitas vezes esponja de várias situações que, em chegando à fase adulta, vão exibir com toda a naturalidade. As crianças também são agredidas nas novelas. Por que nas novelas? Porque se passam muitas vezes realidades que são muito diferentes das suas, mas que é a realidade desejável. Então, a mídia influencia muitas vezes na questão da merchandising, nos próprios comerciais, que muitas vezes fazem com que elas tenham o desejo de obter aquilo que suas famílias não podem lhes oferecer, fazendo com que as mesmas, para que possam suprir a sua necessidade, muitas vezes chegam ao cúmulo de usar violência também para se sentirem mais poderosas e assim por diante. Então, na minha opinião, infelizmente, nós não temos tido uma educação midiática que possa contribuir para um mundo mais solidário, para um mundo mais humano, para um mundo em que nós possamos nos respeitar enquanto pessoas. E, infelizmente, as crianças, como já disse anteriormente, são as maiores vítimas de uma situação que a todo instante e a todo momento lhes conduz a um sem número de estímulos, favorecendo, contribuindo para que haja, digamos assim, um comportamento adulto em uma cabecinha infantil. A experiência de mediação de conflito, a gente tem percebido que as famílias elas não recebem, através da mídia, uma influência positiva no tocante à violência. O que a gente percebe é que a cada dia mais a gente está tendo experiências
ligadas à violência dentro do contexto familiar. O pai que agride a mãe, aí por tabela a mãe também às vezes desconta nos filhos, então se leva a um ciclo de cultura de violência e não se resolver os conflitos através do diálogo e sim da violência. Isso é muito reforçado pela mídia, porque a gente tem algumas dificuldades no tocante à adequação dos programas às faixas etárias. A gente tem programas que passam em horários que são os horários tidos como horários livres, ou pela manhã, que é o horário que normalmente as crianças ou amanhã ou à tarde estão em casa, e esses programas não têm qualquer tipo de filtro no tocante à violência. Então são desenhos animados que incentivam a violência, são desenhos animados que não incentivam o diálogo. Na realidade, a própria estrutura dos desenhos, ela leva as crianças a agirem dessa forma. A gente já tem participado de mediação, às vezes, em que a mãe convida o mediador porque ela discorda do pai em relação à criação que está sendo dada aos filhos, né? Então, o pai também, dentro de uma cultura de violência, incentiva aquele tipo de coisa, como, por exemplo, olha, se você sair de casa e tiver uma briga na rua, não volte apanhado, você tem que dar no outro, não pode sair, porque senão você apanha também quando chegar em casa. Então, a mídia é um forte influenciador nisso aí. A gente tem os filmes que são filmes de maior bilheteria, normalmente são filmes de ação ligados a muita violência, né? Os jogos de computador e internet, a gente tem uma livre exposição de questões que são ligadas à violência. Então, a gente entende que a mídia, ela sim é um forte influenciador, e um influenciador negativo hoje, tanto na mídia falada, quanto na mídia escrita, televisionada e também a internet. A internet ainda é mais complicado porque muitas vezes os pais não têm esse controle, deixam o filho lá navegando na internet e aí ele não tem nenhum tipo de controle do que está sendo acessado. Então, nesse sentido, a mídia também não se preocupa em ter esse tipo de filtro. Assim, eu concordo com a afirmação de que realmente a mídia está dificultando esse tipo de criar uma cultura de não violência. Times I failed, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fate. Myself